Profundezas e superfície devem se misturar para que uma nova vida possa se desenvolver. No entanto, a vida não se desenvolve fora de nós, mas dentro de nós. A vida não vem de eventos, mas de nós mesmos. Nenhum de nós é tão virtuoso quanto gostaríamos de acreditar. Todos possuímos um lado maquiavélico e tendemos a negar esse lado, assim como tendemos a negar nossas falhas e fraquezas em geral. Mas o que negamos não desaparece. O que negamos incrusta-se no inconsciente, formando o que Carl Jung chamou de sombra. Jung não acreditava que alguém pudesse ser uma pessoa boa se não tivesse, no mínimo, consciência de sua capacidade para a maldade. A virtude não repousa em não conseguir fazer o mal por fraqueza. Isso se chama covardia. Mas sim em ter a capacidade de exercer o mal e mesmo assim escolher não o fazer. Isso é virtuoso. Neste vídeo vamos explorar como confrontar a nossa sombra e integrar seus elementos em nossa personalidade é um meio de expandir nossa capacidade vital e curar um mundo fraco e dividido, pois somente o homem que atravessa essa escuridão pode esperar fazer qualquer progresso adicional. Para que uma sombra seja projetada, é necessário que um objeto bloqueie a passagem de luz. E assim como um objeto físico deve obstruir a luz para criar uma sombra, nossa persona atua como o objeto que projeta nossa sombra psicológica. O termo persona tem suas raízes no latim, e originalmente se referia às máscaras teatrais usadas por atores para representar diferentes personagens. Na teoria psicológica de Carl Jung, a persona é entendida como a máscara simbólica que vestimos em nossas interações sociais. Ela é composta pelos atributos e traços que escolhemos para nos definir diante dos outros. Fundamentalmente, a persona não é algo real. É um compromisso entre o indivíduo e a sociedade sobre como um homem deve parecer ser. O homem assume um nome, ganha um título, exerce uma função. Ele é isso ou aquilo. Em certo sentido, tudo isso é real. Mas em relação à essencial individualidade da pessoa em questão, é apenas uma realidade secundária, uma formação de compromisso na qual outros frequentemente têm uma participação maior do que ele. A construção de nossa persona começa bem cedo na vida, quando começamos a entender quais aspectos da nossa personalidade são aceitos e aprovados e quais são rejeitados por familiares, amigos e pela sociedade em geral. Com o tempo, no entanto, para não nos sentirmos como fraudes, a maioria de nós se identifica com essa persona e, no processo, esconde traços de caráter indesejados, não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. Esses traços de caráter são então reprimidos e se reúnem no inconsciente para formar a sombra, que Carl Jung definiu como sendo a parte inferior da personalidade, a soma de todos os elementos psíquicos, pessoais e coletivos, que, devido à sua incompatibilidade com uma atitude consciente escolhida, a persona, são negados expressão na vida e, portanto, se unem para formar uma personalidade fragmentada, relativamente autônoma, com tendências contrárias no inconsciente. Ou, em outras palavras, a sombra é a face oculta de nosso ser que contém as características e impulsos que preferimos não mostrar aos outros e, na grande maioria das vezes, nem reconhecer que temos. Muitos de nós escolhem não entrar em contato com nossa sombra por vergonha ou medo do que lá pode encontrar. Mas mesmo que não a reconheçamos, a nossa sombra não adormece no inconsciente. Ela tem voz própria e está constantemente nos chamando a atenção de maneiras sutis. E precisamos, mais do que nunca, dar voz à nossa sombra, pois, de acordo com Jung, o mal que os seres humanos têm cometido ao longo da história é a manifestação dessa sombra. Ele argumenta que ignorá-la ou negá-la é perigoso, pois essa negligência é o melhor meio para torná-lo, o ser em questão, um instrumento do mal. Uma das maneiras pela qual a nossa sombra se manifesta é através da projeção, na qual percebemos em outras pessoas, grupos, nações, raças ou até partidos políticos as fraquezas, falhas e maldades que residem dentro de nós mesmos. Ainda atribuímos ao outro todas as qualidades malignas e inferiores que não gostamos de reconhecer em nós mesmos e, portanto, temos que criticá-lo e atacá-lo quando tudo o que aconteceu é que uma alma inferior emigrou de uma pessoa para outra.
O mundo ainda está tão cheio de bodes expiatórios quanto antes estava cheio de bruxas e lobisomens. Essas projeções que fazemos em outros de nossas próprias falhas e inseguranças reprimidas afeta diretamente nossas emoções e comportamentos cotidianos. Muitas vezes, sem perceber, somos nós mesmos a nossa própria fonte de dor e sofrimento. E as consequências de não tomarmos consciência de nossa própria sombra foi muito bem observada por Jung. Há pacientes que se orgulham de que para eles o lado sombrio não existe. Eles nos asseguram que não têm conflitos, mas não veem que outras coisas de origem desconhecida atrapalham o caminho deles. Humores histéricos, truques velados que eles jogam consigo mesmos e seus vizinhos, uma inflamação nervosa do estômago, dores em vários lugares, irritabilidade sem motivo e uma série de outros sintomas nervosos. Jung deixa claro nessa passagem que evitar olhar para o nosso lado negro não faz com que ele não exista, apenas faz com que ele se manifeste de diversas outras maneiras extremamente prejudiciais para os outros e para nós mesmos. A sombra não é algo que devemos suprimir, ignorar ou rejeitar, mas sim acolher e integrar. Um dos grandes benefícios de entender melhor esse lado sombrio é que ele serve como um contraste, permitindo que as qualidades positivas de nosso caráter se sobressaiam. Afinal de contas, não haveria claridade se não houvesse escuridão. Quando confrontamos a sombra, de repente vemos ambos os lados. Nós nos tornamos conscientes não apenas de nossas inferioridades morais, mas também, automaticamente, de nossas boas qualidades. Nós dizemos corretamente: não posso ser tão ruim assim. Confrontar uma pessoa com sua sombra é mostrar a ela sua própria luz. Enfrentar a sombra também reduz a capacidade de nossos defeitos e fraquezas causarem estragos em nossa vida. A consciência de um sentimento de raiva, egoísmo ou ganância, ou de uma obsessão ou compulsão, nos dá a oportunidade de exercer um mínimo de controle sobre o problema. Podemos assim nos esforçar para superar o defeito ou pelo menos minimizar seu dano potencial. Certas forças inconscientes perigosas, explica Jung, podem ser tornadas inofensivas, ou pelo menos mantidas sob controle, se forem tornadas conscientes, ou seja, se o paciente puder assimilá-las e integrá-las à sua personalidade. Na sombra também descobrimos impulsos instintivos de agressão, poder e sexo. Ao tomar consciência e sublimá-los para fins superiores, esses impulsos podem, então, nos capacitar, nos motivar a assumir riscos e estimular nossa criatividade para uma vida plena e completa. Pois, como Jung bem questionou, o que está por trás desses instintos, que certamente não são o começo e o fim da existência, mas apenas representam os limites do nosso entendimento? Confrontar a sombra começa com aceitar sua existência e perceber que a personalidade que apresentamos ao mundo e nossa sensação consciente de self, ou seja, a imagem que temos de nós mesmos, não nos representam em sua totalidade. A honesta autorreflexão e autocrítica podem revelar algumas das características que temos escondido. O reconhecimento da sombra, por outro lado, leva à modéstia de que precisamos para reconhecer a imperfeição. E é justamente esse reconhecimento e consideração conscientes que são necessários sempre que uma relação humana for estabelecida. Mas compreender nossa sombra é um processo complexo que vai além da simples introspecção. Embora a autoanálise seja uma ferramenta valiosa, ela tem suas limitações. Se nos concentrarmos apenas no mundo interior, corremos o risco de nos tornar arrogantes, acreditando que todas as respostas podem ser encontradas através apenas da autorreflexão. Isso pode nos impedir de permitir que nosso inconsciente faça o trabalho crucial de integração da sombra. Como Jung mesmo percebeu em sua jornada, sentiu o abismo entre o mundo externo e o mundo interior de imagens em sua forma mais dolorosa. Ainda não conseguia ver a interação entre ambos os mundos que agora entendo. E para desenterrar esses elementos, precisamos usar algumas estratégias diferentes. Em primeiro lugar, como mencionado anteriormente, devemos notar quaisquer traços em outras pessoas que nos desencadeiam uma reação emocional particularmente forte, pois possivelmente estamos projetando uma característica nossa que não estamos preparados para aceitar. Outra estratégia é olhar para a sombra de alguém próximo a nós,
uma tarefa que geralmente é mais fácil do que olhar para a nossa própria sombra, pois, embora alguns aspectos da sombra sejam pessoais, muito do que é depositado ali é influenciado por tendências sociais e culturais e, portanto, compartilhado entre os membros de nossa sociedade. Um traço de caráter que rejeitamos provavelmente também foi rejeitado por alguém próximo. Se pudermos aprender sobre a sombra deles, pistas sobre a nossa própria serão reveladas. Cheguei à conclusão de que o mais individual sobre o homem é certamente a sua consciência, mas que sua sombra é muito menos individualizada. A razão sendo que um homem se distingue de seus semelhantes mais por suas virtudes do que por suas qualidades negativas. Mas a sombra contém mais do que apenas instintos animalescos, falhas e fraquezas. Ela também abriga as forças do nosso caráter que reprimimos como resultado de uma educação deficiente ou de adaptação a uma sociedade doente. Algumas pessoas, por exemplo, negam sua inteligência, criatividade ou sua habilidade em confrontar figuras de autoridade corruptas. A sombra, escreve Jung, não consiste apenas em tendências moralmente repreensíveis, mas também exibe várias qualidades boas, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos, etc. A sombra é de um lado uma fraqueza lamentável e condenável e, de outro, uma instintividade saudável e o pré-requisito para uma consciência superior. Para aproveitar o lado positivo de nossa sombra, é necessário mais do que simplesmente observar o que reside em suas profundezas. Devemos conscientemente integrar os elementos de nossa sombra em nosso caráter e permitir que eles se expressem em nossa vida cotidiana. Ou, como escreveu Erich Neumann, renomado estudante de Jung, o reconhecimento e aceitação da sombra pressupõem mais do que uma mera disposição para olhar para o irmão sombrio. Isso, olhar para a sombra, envolve conceder-lhe liberdade para compartilhar a vida. Reconectar-se ao lado positivo de nossa sombra, minimizar os efeitos de seu lado negativo e integrar tudo isso à nossa sensação consciente de self, produz um caráter que tende ao ideal de totalidade, que Jung acreditava definir a psique saudável. E à medida que nos aproximamos de um estado de totalidade, nos tornamos mais atraentes para outras pessoas, pois os seres humanos possuem uma suspeita instintiva daqueles que parecem ser muito bons e que se identificam demais com uma persona. Sabemos que por trás de uma persona muito perfeita se esconde uma sombra escura e perigosa. Muito mais atraente é o personagem completo, o homem completo, que conhece não apenas suas forças, virtudes e potencial para o bem, mas também suas fraquezas, falhas e potencial para o mal. Ou, como Jung escreve, a sombra pertence à totalidade da personalidade. O homem forte deve ser fraco em algum lugar. Em algum lugar, o homem inteligente deve ser estúpido. Caso contrário, ele é bom demais para ser verdade e recorre à pose e à fanfarronice. Não é uma verdade antiga que a mulher ama as fraquezas do homem forte mais do que sua força e a estupidez do homem inteligente mais do que sua inteligência? Seu amor quer o homem inteiro. Em outras palavras, não há nada de virtuoso em ser uma pessoa boa se você não é capaz de fazer o mal, ou não faz o mal por medo de se machucar. Mas se você é capaz de fazer o mal e mesmo assim escolhe fazer o bem, isso sim é virtuoso, isso sim é honrável. Aqueles de nós que aceitam o desafio de confrontar a sombra também ajudarão a curar um mundo dividido. Pois quando enfrentamos a sombra, retiramos nossas projeções e deixamos de participar do bode expiatório desenfreado de oponentes políticos ou membros de raça, religião, etnia ou gêneros diferentes. Mas não se engane, confrontar a sua sombra é apenas o início dos problemas, pois se você imaginar alguém corajoso o suficiente para retirar todas essas projeções, escreveu Jung, então você terá um indivíduo que está consciente de uma sombra bastante densa. Um homem assim se sobrecarregou com novos problemas e conflitos. Ele se tornou um problema sério para si mesmo, pois agora é incapaz de dizer que eles fazem isso ou aquilo, eles estão errados e devem ser combatidos. Esse homem, agora, reconhece que a maioria de seus problemas, se não todos, encontram-se em si mesmo e em mais ninguém. Muitas pessoas veem todos os problemas na sociedade e todos os problemas dos outros,
mas não percebem o problema muito mais sério que está dentro delas mesmas. Elas não veem que são um personagem dividido em dois e, até confrontarem o seu lado sombrio, apenas ampliarão a hostilidade e a divisão do homem moderno. O homem que confronta sua sombra sabe que tudo o que está errado no mundo está nele mesmo, e se ele apenas aprender a lidar com sua própria sombra, ele já fez algo real pelo mundo. Ele conseguiu carregar pelo menos uma parte infinitesimal dos gigantescos e não resolvidos problemas sociais de nosso tempo. Como alguém pode enxergar claramente quando nem sequer se vê a si mesmo e a escuridão que inconscientemente carrega consigo em todos os seus empreendimentos? Mas Jung não apenas nos ensinou os benefícios de integrarmos a nossa sombra à nossa personalidade. Suas contribuições vão muito além. Entre seus estudos mais profundos, ele nos apresenta o intrigante problema do puriturnus, um conceito que lança luz sobre a infantilização masculina na sociedade. Problema esse que eu vejo como o principal problema da era moderna. Eu criei um vídeo onde analiso profundamente essa questão, explorando como a busca eterna pela juventude e a evitação das responsabilidades adultas afetam a psicologia masculina e a estrutura social como um todo. Ou, como alguém que assistiu o vídeo bem comentou: de manhã abro a janela e um vento frio sopra com a luz forte do sol. Tantas lembranças, saudades e um saboroso repasse da vida. Então revejo meus cantores, atores e heróis prediletos. E já estão velhos, sem ação, sem voz, sem luz. E acabo percebendo que nos filmes eu também era ator e não apenas o espectador. Também envelheci, e é horrível isso. Admirando tudo como fiz, deveria ter escrito um roteiro para mim, o meu próprio filme. Talvez, e acredito que sim, eu teria uma estatueta, uma medalha, uma citação indelével. Ai de mim, vivi uma história que não é a minha. Então, está preparado para continuar sua autoexploração e ajudar no nosso objetivo de que todos sejam os atores centrais de sua própria história?